Sumiu das convocações, se recupera no silêncio. O mundo se pergunta: acabou? O craque que já foi rei no Santos, gênio no Barcelona e esperança do Brasil, hoje é ausência. Enquanto outros brilham na seleção, Neymar assiste de longe, no banco, na fisioterapia, na dúvida. A última vez que o vimos em campo foi no chão. Com o joelho estourado, dor no corpo e no olhar. Era só mais uma lesão? Ou o golpe final? Ele ainda é jovem, tem 32, mas parece carregar uma carreira de 60, de tantas quedas, de tantos pesos, de tantas promessas. Críticas não faltam, nem piadas. Mas por trás dos memes tem um cara que já foi o melhor do mundo em potencial e que talvez ainda tenha algo a dizer. O tempo está correndo, a Copa de 2026 se aproxima e o Brasil, que já gritou "é Neymar", agora se cala. Será que a história já terminou? Ou o craque ainda tem forças para virar o jogo? Essa é a pergunta. E a resposta está por vir. Neymar da Silva Santos Júnior nasceu com a bola nos pés e o mundo à frente. Desde cedo, os olhares já se voltavam para aquele menino magro e habilidoso que desafiava os adultos nas peladas de rua em Mogi das Cruzes. Sua chegada ao Santos, ainda garoto, marcou o início de uma ascensão fulminante. Ali ele não apenas vestiu a camisa 11 como se fosse uma extensão do corpo, mas também reencarnou o espírito ousado do futebol brasileiro. Com dribles desconcertantes, gols antológicos e uma personalidade cativante, Neymar logo se transformou em ídolo nacional. O país inteiro parava para ver o que ele faria com a bola, e quase sempre ele fazia magia. Em 2010, com apenas 18 anos, já era o principal jogador do Santos e começava a ganhar espaço na seleção brasileira. No ano seguinte, liderou o clube na conquista da tão sonhada Copa Libertadores da América. Com gols decisivos, arrancadas eletrizantes e atuações de gala, ele reviveu uma glória que os santistas não viam desde os tempos de Pelé. Aquele título não foi só um troféu. Foi a confirmação de que Neymar era diferente. O Brasil viu surgir uma estrela que unia carisma, talento e confiança em níveis raros. Era como se o futuro estivesse escrito com seus passos em campo. Sua ida ao Barcelona em 2013 parecia inevitável. Lá, ao lado de Messi e Suárez, formou o trio mais temido do planeta. A química entre os três ultrapassava qualquer barreira linguística ou cultural. Era pura conexão futebolística. Em 2015, comandaram o Barça rumo a uma tríplice coroa histórica: La Liga, Copa do Rei e Champions League. Neymar não apenas participou, ele decidiu jogos, brilhou em finais e mostrou ao mundo que podia ser protagonista entre gigantes. Marcou na final da Champions contra a Juventus e terminou como um dos melhores jogadores do mundo naquele ano. Na seleção brasileira, sua importância também era absoluta. Na Copa das Confederações de 2013, encantou com gols e jogadas plásticas, conduzindo o Brasil ao título em pleno Maracanã. Em 2014, na Copa do Mundo, assumiu a responsabilidade de liderar uma equipe cheia de expectativa. Com 4 gols e atuações de destaque, carregou o time até as quartas de final. A joelhada nas costas, que o tirou do torneio contra a Colômbia, não só o afastou do campo, como simbolizou o desmoronamento emocional da equipe, que desabou no fatídico 7-1 para a Alemanha. Ainda assim, Neymar saiu da Copa como símbolo de esperança, vítima de uma tragédia não protagonista dela. 2 anos depois, em 2016, o craque voltou ao Maracanã para disputar os Jogos Olímpicos. Com a camisa 10, liderou o Brasil na busca pelo inédito ouro olímpico no futebol masculino. Fez o gol de falta na final contra a Alemanha e, nos pênaltis, converteu o chute decisivo com lágrimas nos olhos. O país inteiro se emocionou. Aquela medalha não tinha o peso de uma Copa, mas teve o valor de um resgate simbólico, um acerto de contas com o passado recente. Em campo, Neymar parecia viver um auge eterno. Suas atuações misturavam habilidade e inteligência, improviso e frieza. Era mais do que um showman, era um jogador que resolvia. Com seu estilo leve e provocador, dominava adversários com dribles,
assistências e gols de todas as formas. Ele era o rosto de uma geração. Era influência, era ícone, era capa de videogame, marca global. Nenhum outro brasileiro pós-Ronaldo Fenômeno havia causado tanto impacto no futebol mundial quanto ele. Naquela fase, Neymar era a promessa cumprida. Seu futuro parecia apontar para a bola de ouro. Estava entre os melhores do mundo, respeitado e temido. O céu era o limite. Mas com a ascensão, vieram também as primeiras pressões mais pesadas, as decisões difíceis e os primeiros sinais de desgaste, físico, emocional e estratégico. Sem saber, Neymar estava prestes a deixar o auge para trás. Em 2017, Neymar tomou a decisão mais impactante de sua carreira: deixar o Barcelona. A transferência para o PSG, por 222 milhões de euros, foi a maior da história do futebol. Era o passo que ele via como necessário para sair da sombra de Messi e se tornar, enfim, o protagonista absoluto de um time com ambições de Champions League. A expectativa era enorme. No papel, Neymar teria um elenco forte ao redor e a liberdade para ser o líder técnico. Em campo, mostrou lampejos do craque que encantava. Mas o que parecia uma escolha estratégica logo revelou seus desafios. O nível da Liga Francesa era inferior e o brilho começou a se dispersar. As lesões começaram a se tornar frequentes. Momentos decisivos foram perdidos por problemas físicos. Sempre às vésperas de jogos importantes, Neymar se via afastado. Isso afetava sua sequência e credibilidade. A imagem do jogador espetacular começava a se desgastar com a repetição dos imprevistos. Fora de campo, as polêmicas se multiplicavam. Férias em excesso, festas badaladas, confrontos com técnicos e colegas. O que antes era visto como irreverência passou a ser interpretado como irresponsabilidade. A imprensa francesa não perdoava e a torcida passou a cobrar com mais força. Na seleção, o reflexo era evidente. Embora ainda fosse referência, Neymar já não era unanimidade. Em 2019, perdeu a Copa América por lesão e viu o Brasil ser campeão sem ele. Muitos passaram a questionar se a equipe funcionava melhor sem sua presença, algo impensável anos antes. Enquanto isso, a busca pela Champions seguia frustrada. Em 2020, o PSG chegou à final, mas perdeu para o Bayern. Neymar jogou bem, mas ficou no quase. O título europeu que poderia consolidar sua decisão não veio. A dúvida crescia. Será que ele havia feito a escolha certa? A cobrança por maturidade aumentava. Seus números seguiam bons, mas o entorno já era mais ruidoso do que produtivo. Era como se o talento ainda estivesse lá, mas ofuscado por decisões fora de campo. O Neymar que encantava começava a dar espaço ao Neymar que dividia opiniões. Aos poucos, a trajetória que parecia apontar para a bola de ouro começou a desviar. A escolha de sair do Barcelona se mostrou um divisor de águas. O PSG deu visibilidade e dinheiro, mas não entregou a consagração que ele buscava. E o mundo passou a ver Neymar com outros olhos. No dia 17 de outubro de 2023, Neymar viveu um dos momentos mais dolorosos da carreira. Durante um jogo pelas eliminatórias, sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo. A queda foi dura, o choro imediato. O diagnóstico confirmou o pior: ruptura do ligamento cruzado anterior e menisco. Uma lesão que exige meses de recuperação. O Brasil parou. Mesmo quem já o criticava sentiu o impacto. Neymar saía de campo sem previsão de volta. Mais uma vez, em um momento crucial, o corpo dizia não. E dessa vez, o tom era diferente. A idade, o histórico de lesões e o momento de carreira tornavam o futuro incerto. Poucos meses antes ele já havia tomado uma decisão surpreendente: deixar a Europa. Em agosto de 2023, Neymar assinou com o Al Hilal, da Arábia Saudita. A escolha gerou controvérsia. Muitos viram como uma aposentadoria antecipada. Outros, como um refúgio longe das cobranças da elite europeia. A Liga Saudita investia pesado, trazendo nomes famosos. Mas o futebol praticado era claramente inferior. Neymar trocou a visibilidade da Champions por uma liga em construção.
O contrato milionário chamava a atenção, mas sua competitividade no mais alto nível ficava para trás. A chegada ao Al Hilal não teve tempo de empolgar. Logo na seleção veio a lesão. O sonho de recomeçar, mostrar que ainda podia brilhar, foi interrompido. Ele passou a maior parte do tempo fora de campo, em recuperação. A imagem que restou foi a de um craque caído e silencioso. Durante sua ausência, o futebol seguiu em frente. A seleção foi convocada, jogou, testou nomes novos. Vini Júnior, Rodrigo, Endrick, entre outros, começaram a ganhar espaço. Pela primeira vez em muito tempo, Neymar não era o centro das atenções. O Brasil aprendeu a respirar sem ele. A ausência também foi sentida na mídia. Menos gols, menos entrevistas, menos protagonismo. Os memes e as polêmicas continuaram, mas o Neymar decisivo, em campo, parecia cada vez mais distante. Sua ausência deixava um vazio, mas não gerava comoção como antes. O golpe não foi apenas físico, foi emocional, simbólico. A lesão selou um novo capítulo, talvez o mais sombrio de sua carreira, e colocou uma dúvida no ar. Depois de tantos tombos, será que ainda haveria espaço para mais uma volta por cima? A convocação saiu. Neymar não estava na lista. Pela primeira vez em muitos anos, seu nome ficou de fora de forma natural, sem grande surpresa. A seleção iniciava um novo ciclo, e o camisa 10, que já foi símbolo da esperança, agora era ausência discreta, quase silenciosa. O Brasil começava a experimentar um novo formato. A dependência de Neymar havia diminuído. Novos talentos assumiam protagonismo. Vini Júnior brilhava no Real Madrid, Rodrigo crescia, e jovens como Endrick já batiam a porta com personalidade. As entrevistas com o técnico da seleção não traziam menções urgentes a Neymar. Ele passou a ser citado no passado, como um craque que marcou época, mas não mais essencial. O discurso mudava, e com ele, a sensação de que a seleção seguia em outra direção. Enquanto isso, Neymar continuava seu processo de recuperação. Longe dos campos e dos holofotes principais, postava vídeos treinando, mas sem grandes declarações. O silêncio era estratégico ou desanimado. Ninguém sabia ao certo. O futuro permanecia em aberto. As redes sociais, que antes vibravam com seus lances, agora oscilavam entre nostalgia e críticas. Muitos torcedores ainda o defendiam com paixão, mas outros consideravam sua ausência benéfica para o time. O debate se dividia entre respeito e desencanto. O mais difícil para Neymar talvez fosse ver que o tempo seguia. A seleção jogava, vencia, perdia, evoluía. E ele não fazia parte disso. A camisa 10 era revezada sem dono fixo. Mas o símbolo que ela carregava, o de ser Neymar, começava a desaparecer. Não era só uma questão de lesão. Era uma mudança de era. O menino que cresceu com o peso da esperança nacional nas costas agora parecia distante da realidade atual do futebol brasileiro. A seleção, aos poucos, deixava de girar em torno dele. A dúvida pairava no ar. Quando Neymar estivesse pronto para voltar, haveria espaço? Ou o Brasil já teria encontrado novos caminhos? O silêncio da comissão técnica, somado à frieza das convocações, sugeria que a resposta talvez não dependesse apenas do talento. Aos 32 anos, Neymar ainda tem tempo. A idade não é um obstáculo definitivo, e craques como Messi e Modric provaram que é possível brilhar mesmo depois dos 34, mas o tempo já não joga ao seu lado. Cada temporada perdida pesa mais. Cada ausência cobra mais caro. Sua recuperação física é um ponto-chave. Lesões graves deixam sequelas, exigem recomeço mental e físico. Para voltar a atuar em alto nível, ele precisa mais do que estar apto. Precisa estar inteiro. E mais do que isso, precisa estar com vontade de competir. A dúvida não está só no joelho, mas na cabeça. Neymar ainda tem fome de vencer? Está disposto a mudar hábitos, treinar no limite, abrir mão do conforto para buscar o protagonismo de novo? Ou já se contentou com o que conquistou e prefere preservar o que resta? Muitos acreditam que ele ainda pode ser útil à seleção. Sua visão de jogo,
técnica e experiência são raras. Pode não ser mais o dono da camisa 10, mas pode ser uma peça decisiva em um elenco jovem. Um mentor dentro de campo. Um nome que impõe respeito. Outros pensam diferente. Dizem que o ciclo acabou, que o Brasil precisa olhar para frente, construir uma identidade coletiva, sem depender de figuras centrais. Que Neymar, com seu histórico de lesões e polêmicas, já não oferece segurança nem estabilidade. Uma possível volta à Europa seria um caminho simbólico. Mostrar que ainda compete em alto nível, que não aceitou se despedir pela porta dos fundos. Reescrever o fim com dignidade e grandeza. Mas isso exigiria sacrifício, e o tempo para decidir está se esgotando. Neymar ainda tem a chance de virar a narrativa, de provar que ainda tem algo a dizer. Mas para isso vai precisar querer mais do que nunca. O último ato ainda pode ser o mais grandioso, ou o mais esquecido. E só ele pode escrever esse desfecho. Neymar já garantiu seu nome na história. Foram gols, títulos, dribles e momentos eternos. Nenhum brasileiro pós-Ronaldo causou tanto impacto. Sua imagem percorreu o planeta. Ele inspirou milhões. Mas a história do futebol é cruel com quem não termina bem. Muitos se lembram do brilho, mas também das quedas. Das lesões, das ausências, das promessas não cumpridas. Seu talento nunca foi contestado, mas sua trajetória deixou brechas. E essas brechas alimentaram críticas, piadas e frustrações. O que está em jogo agora não é talento, mas legado. Como Neymar será lembrado? Como o gênio incompreendido? O craque que parou cedo? Ou como aquele que caiu, mas voltou? Ainda há tempo para mudar o fim, mas o tempo é curto e a margem de erro, mínima. A torcida que já o idolatrava hoje está dividida. Parte ainda acredita na volta triunfal. Outra parte já se despediu em silêncio. Neymar virou um símbolo de potencial e conflito, de beleza no jogo e de instabilidade fora dele, um reflexo do futebol moderno. Se decidir lutar, o caminho será duro. Terá que provar que pode, que quer, que ainda merece. Voltar a ser temido pelos rivais, respeitado pela crítica e querido pelo povo. Uma missão difícil, mas não impossível. Ele já superou muito para chegar até aqui. Mas se não voltar, se aceitar o papel de ex-craque, o futebol seguirá, o Brasil seguirá. E Neymar será lembrado com carinho, sim, mas talvez com a sensação de que poderia ter sido ainda maior. E essa dúvida talvez doa mais que qualquer lesão. Toda lenda tem momentos de queda. O que define os maiores é o que fazem depois dela. Neymar ainda tem uma escolha. E o mundo espera. Em silêncio, com esperança ou apenas com curiosidade. Será que ainda vamos aplaudi-lo de pé mais uma vez? Porque entre o fim e o recomeço, existe um ponto de virada. E talvez Neymar esteja bem ali diante dele, prestes a decidir. Se será lembrado como o brilho que se apagou, ou como a chama que voltou a incendiar o futebol. Neymar está diante do momento mais desafiador da sua carreira, não dentro das 4 linhas, mas na construção do seu legado. Ainda é tempo de decidir como quer ser lembrado, como um talento que brilhou e se apagou cedo, ou como uma lenda que renasceu quando ninguém mais acreditava. E agora, a gente quer ouvir você. Será que Neymar ainda volta por cima? Ou estamos mesmo vendo os últimos capítulos dessa história? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe com quem ainda acredita, ou com quem já desistiu. A discussão está aberta. O campo talvez também. E não se esqueça de hypar este vídeo se esta opção aparecer para você. Assim este vídeo chegará ainda mais longe.